Meus caros irmãos, estamos aqui para mais um episódio piloto do nosso podcast, rumo à estreia, que se dará no dia 8 de dezembro, com um convidado super especial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Estou aqui com o nosso Frei Marcelo Mito. Tudo bem, Frei? Sua bênção? Tudo bem. Deus abençoe. Amém. Fala oi pro pessoal, Frei. Oi para quem está nos assistindo e quem nos acompanha e valoriza o trabalho de evangelização da Ordem Terceira do Carmo. Que bonito. Bom, meus irmãos, eu trouxe o Frei aqui, na verdade, eu coloquei o Frei do outro lado, né? Porque o Frei está sempre comigo, apresentando os podcasts, para falar sobre um livro que ele escreveu especificamente, que é Os Ponto da Doutrina Católica. Né? É um livro interessante porque abrange os pontos da doutrina. Então a gente trouxe ele aqui para a gente conversar sobre isso. Eu gosto muito, meus irmãos, de falar sobre obras, sobre livros, né? E esse livro do Frei é muito bom e a gente vai abordá-lo hoje. Mas antes disso, eu queria chamar aqui, mostrar para vocês os nossos incentivadores. Aqueles que quiserem ser incentivadores de uma evangelização da doutrina, Santa Doutrina Católica, da evangelização da Ordem Terceira, por favor, entre em contato com a nossa administração e eu vou apresentar para vocês os nossos atuais incentivadores. A Associação Regina Fide, né, que faz um trabalho junto com o Padre Pio e com Santa Teresinha do Menino Jesus, meus irmãos. E eu não poderia dizer que o Padre Pio é quase um carmelita, por isso a gente trouxe esse incentivador aqui. Também a Livraria Voz, Editora Voz, a livraria, que proporciona vários sorteios para a gente de livros, né? O último sorteio, aliás, foi o primeiro sorteio, quem ganhou foi uma postulante da Ordem Terceira, que foi do Livro da Vida. A gente vai fazer um próximo sorteio, vão ter várias novidades para vocês, e aí a Livraria Voz que nos ajuda. E o terceiro incentivador, agora mais recente, é a Gold Prime Empreendimentos Imobiliários Limitados. É uma empresa que de empreendimento imobiliário, né, meus irmãos, e que também acredita na nossa evangelização e quis investir nessa questão para fazer com que os católicos hoje e as pessoas recebam um bom conteúdo doutrinal, enfim, que possam se basear para ajudar na sua catequese. Ok, Frei Mito? Ok. Bom, Frei, eu tenho várias perguntinhas para o senhor antes da gente começar a falar especificamente sobre o livro, que é muito interessante, meus irmãos. Antes de fazer essas perguntas, eu queria só perguntar para o senhor o seguinte: por que o senhor resolveu escrever um livro de pontos da doutrina católica? Isso é fruto de confessionário, de dúvidas das pessoas, de direção espiritual? Na verdade não é fruto de confessionário, porque quando eu escrevi o livro, eu ainda não era padre. Ah, que legal. Eu era diácono. Eu morava na época no convento do Carmo de Angra dos Reis. E eu fazia parte de um grupo no Facebook chamado Escolástica da Depressão. E esse grupo... Sua cara, primeiro. Então, esse grupo... Vários membros do grupo me pediam que eu escrevesse textos sobre alguns temas, né, da doutrina católica, que eles achavam que eu podia ajudar. Eles achavam que os jovens que fazem parte do grupo, na época era mais de 100 mil, os jovens, eles tinham atenção ao que eu falava. E aí eles ficaram pedindo, eu comecei a escrever um texto aqui, um texto ali. E aí depois, lá mesmo, nesse grupo, surgiu a sugestão de tornar aqueles textos livros. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha tantos textos. Mas depois eu comecei a rezar e pedir a Deus que me desse inspiração. Eu lembro que muitas vezes eu estava dormindo e Deus me dava inspiração. Eu acordava, chegava na minha escrivania, pegava a caneta, eu já deixava o caderno e a caneta ali, porque se isso acontecesse eu anotava, e eu colocava no caderno assim um esboço daquele tema que Deus mandou na minha mente. E eu ia dormir.
E no outro dia de manhã, quando eu acordava, depois que eu fazia as minhas obrigações como religioso, né? A oração, os compromissos que tinha pela manhã do convento, e quando chegava o momento que eu tinha um espaço de tempo livre, então eu começava a escrever. Aí eu fui escrevendo, e tinha vezes que eu tinha muita inspiração e num dia eu escrevia 3, 4 textos, outros dias eu escrevia um texto só. Mas depois, quando eu vi que já tinha uma quantidade boa, aí eu falei, vamos ver um jeito de colocar no livro. Só que eu não sei por onde ir, não sei como fazer para chegar esses textos se tornar um livro. E aí, quando eu me mudei para Mogi das Cruzes, que eu já tinha sido ordenado, aí o Leandro, um amigo meu, foi que me ajudou a publicar o livro sem custos, né? Porque como as editoras não dão importância para quem não é famoso, gente que não é importante, né? E aí eu peguei e consegui, por meio desse site que ele descobriu para mim, e aí nós começamos a publicar lá. E não é só era mais que importante, sua dignidade é elevadíssima, meu caro, então... Não é só esse livro, né? Esse é eu falo assim, brincando, é minha obra-prima. É o meu livro preferido. Mas eu tenho, além desse, outros 4 livros. A gente já vai falar sobre os outros livros e sobre especificamente esse livro. Sim. Mas, Frei, já que o senhor estava falando da sua vida de diácono, eu não tenho como falar do seu livro sem perguntar como é que foi sua trajetória até ser sacerdote. Eu queria saber, o senhor se sentiu vocacionado já para ser um carmelita? Quando veio a sua vocação? Enfim, eu queria saber um pouco da sua história, Frei. Porque eu sei que o senhor é baiano, de Salvador, né? Sim. E como é que o senhor veio parar aqui? A história é um pouco longa e eu vou contar resumidamente. Tá bom. Em primeiro lugar, já vou responder que eu, quando decidi ser sacerdote, eu não queria ser carmelita, até porque naquela época eu pensava que só existia monja carmelita. Não sabia que existia padre, né? Não tinha muito conhecimento sobre isso. Então, toda vez... Só um adendo, padre. É muito difícil que as pessoas tenham conhecimento da vida religiosa. Já percebeu? Os católicos? Eles não têm noção com a diferença de um frei para um monge, aliás, para a diferença de um frei franciscano para um frei carmelita. Nem isso, nem tão pouco isso, né? Então, toda vez que eu vou falar da minha vocação, eu me lembro de uma passagem do Evangelho. Aquela passagem que Zaqueu subiu na árvore para ver Nosso Senhor passar, porque ele era de estatura baixa. E eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, lembrando que eu frequentava a igreja desde os 7 anos de idade. Eu comecei a ir regularmente à missa desde os 7 anos de idade. Mateus. E aí, aos 10 anos, a igreja da minha paróquia foi construída uma igreja nova, e o cardeal Dom Lucas, que era o cardeal de Salvador na época, ele estava fazendo a sagração do altar, a inauguração da igreja, a sagração do altar, e abençoou a igreja, né, sagrou toda a igreja. E a igreja estava entupida de gente. E como eu era criança, pequeno, eu não tinha como ver o que estava acontecendo lá na frente. E aí eu falei para o meu irmão, Márcio, me suspenda para poder eu ver o que é que está acontecendo lá na frente. Aí ele me pegou assim pela cintura, suspendeu assim, quando ele suspendeu, aí eu vi o bispo fazendo assim no altar, com óleo, né? E depois colocou um negócio com brasa e jogou um incenso, subiu aquela fumaça assim. Eu achei aquela cena muito bonita, e naquele momento eu me senti chamado para ser sacerdote. Nossa, que coisa linda. Mas eu era criança, então eu não entendia muito das coisas, né? E aí, mas fui nutrindo daquilo. Só que, ao mesmo tempo que eu sentia o desejo de ser sacerdote, parece que Deus ia imprimindo em mim o modo de sacerdote.
É tanto que na escola todo mundo me chamava de padre. Muito bom, Frei. Quando os meninos iam falar da professora de mim, falavam assim, é o padre que fez isso, o padre que fez aquilo. E aí, quando eu fiz, acho que era 20 anos ou 21, uma coisa assim. Aí chegou um padre na minha paróquia, polonês, e ele também percebeu em mim habilidades que ele achava que podia ser sacerdotais. E ele falou assim, Marcelo, eu tenho uma proposta para te fazer e você não pode recusar. Aí eu disse, qual é? Eu vou pagar para você fazer um curso de teologia. Aí eu falei assim, tá bom, se o senhor vai pagar, eu não posso pagar. Se o senhor vai pagar, então eu faço. Aí ele pegou, me deu o endereço do instituto, que pertence a uma faculdade católica lá de Salvador, e mandou ir fazer a inscrição e ver o que é que tinha que fazer e tudo mais. Eu fui, fiz a prova, entrei para a faculdade e comecei a fazer o curso de teologia. E aí, nesse interim, eu conhecendo mais um pouco sobre a teologia, aí eu realmente decidi a entrar no seminário. Só que como eu não entendia muito esse negócio de religioso diocesano, então eu ia entrar no seminário da Arquidiocese de Salvador. E comecei a fazer os encontros vocacionais, mas eu não fui escolhido pela diocese para poder entrar. Louvado seja Deus. E quando eu não fui escolhido, tinha um rapaz que fazia junto comigo, que ele também estudava teologia comigo. O nome dele era Sidney. Ele falou assim, Marcelo, eu quero te convidar para você ir comigo conhecer os carmelitas lá no centro histórico. Eu nasci em Salvador, fui criado em Salvador, mas nunca fui no centro histórico. E aí eu fui a primeira vez no centro histórico por causa dos carmelitas. Ele me levou a apresentar o Frei Raimundo, que morava lá, era o prior na época, para o Frei Raimundo me introduzir à história dos carmelitas. E aí eu fui e numa única visita eu me apaixonei pela ordem. Porque era a sua vocação. Então o Frei foi falando e eu querendo falar e ele percebendo que eu não queria deixar ele falar, mas eu não interrompi, né? E aí ele falou, no fim, ele falou assim, você quer deixar comigo seus dados? Porque eu estou indo a semana que vem para São Paulo, para o retiro dos carmelitas, e vou levar os seus dados e dar para o promotor vocacional. Aí disse, me dê uma caneta e um papel que eu vou anotar agora. Aí anotei o nome, endereço, e-mail. Naquela época eu não tinha celular, mas tinha um telefone de casa. E aí dei. Aí, uma semana depois da assembleia, do retiro, o promotor vocacional ligou para mim, me convidando para participar dos encontros. E eu comecei a participar dos encontros vocacionais. Mas os encontros se davam lá em Salvador mesmo? Tinha encontros que era aqui em São Paulo, só que nenhum que foi aqui eu não participei, porque eu não fui chamado para participar aqui, acho que era porque era caro. Distante, né? Era. E aí a gente participava com os vocacionados dali da região. Então eu participei ali. Agora, antes de chegar ao fim, né, que praticamente eu já cheguei, quero falar uma coisa interessante a respeito de eu ser carmelita, que tem a ver com a minha mãe. Veja que coisa interessante. Minha mãe, quando criança, morava perto do Carmelo, lá no Pernambuco, das monjas. Isso, né? Minha mãe queria ser monja carmelita. Meu Deus. A mãe dela não deixou ela ser monja. Minha mãe nasceu no dia de Santa Teresa. Não. Teresa Benedita da Cruz. Ah, tá. E o nome dela é Elizabeth. Nossa, é verdade. E minha mãe não conseguiu ser carmelita, mas o filho dela conseguiu. Nossa, é fantástico isso, né, padre? Nossa, é até comovente, porque eu acho que Deus se comove com a vocação da pessoa e fala, não, mas um filho carmelita talvez salvasse mais almas, ajudasse mais gente, né? Deus é fantástico, assim, a gente não sabe o que são os planos dele. Às vezes a gente tem receio de alguma coisa que aconteça na nossa vida, uma porta que se fecha, não é, padre? Mas de repente abre uma porta em um outro lugar, de um outro jeito, mas
que é, na verdade, para aqueles que estão querendo fazer a vontade de Deus, que é a execução da vontade, né? É bonito isso. E quando eu ia entrar para a ordem, eu estava todo feliz porque eu ia chegar aqui na época que o Papa Bento estava aqui. Mas teve um problema, a passagem estava muito cara, e aí foi procurado de novo e só consegui comprar para depois que ele já tinha ido embora. E aí eu cheguei para aqui, para São Paulo, de Guarulhos, fui direto para Mogi das Cruzes. E o senhor morou depois que o senhor se ordenou, ou antes até, né? Vocês vão morar em várias casas, em vários lugares, não é isso? Eu morei em Mogi das Cruzes, como o início, né? O postulantado era lá, inclusive agora é lá de novo. Então eu morei em Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes eu fui para Belo Horizonte, para o postulantado 2. E em Belo Horizonte era para eu fazer 3 anos de postulantado. Mas a província, no segundo ano, a província me convidou para ingressar mais cedo no noviciado. Ai, que belezinha. E aí perguntou se eu queria. Eu disse, é claro que eu quero. Aí eu fui para o noviciado em 2010. E aí terminei o noviciado em 2011. Professei no dia 9 de janeiro de 2011. E voltei para Belo Horizonte para terminar a filosofia que eu tinha começado. Terminei a filosofia, vim para São Paulo para também continuar a teologia que eu já tinha começado na Bahia. Ah, tá. O senhor começou, mas não terminou lá, porque veio para cá, seria... Aí agora, no dia 27 de novembro, eu estou fazendo aniversário de votos solenes, no dia de Nossa Senhora das Graças. Fui ordenado diácono por Dom Henrique Soares, no dia 1º de agosto, em Belo Horizonte. E fui ordenado sacerdote por Dom Carlos Lema, no dia 17 de dezembro. Não é fraco não, né, meu povo? Não é fraco não. E Irmã Dulce, pede pra falar da Irmã Dulce. Ah, padre, me fala um pouquinho. Eu acho que sua mãe tinha uma ligação com a Irmã Dulce, né? Então, Irmã Dulce foi catequista da minha mãe. Aí, ó. Então, minha mãe... na época eu não era nascido ainda. E as pessoas têm a ousadia de dizer que isso pode ser uma coincidência, né? Quer dizer, a vida do senhor, o senhor já estava sendo escolhido por Deus desde o ventre, né? Antes do ventre, né? Então, assim, ele já tinha esse desígnio para o senhor. E é tão bonito como ele desenha isso, né? Agora, gente, só para dizer para vocês, Deus já deu um desígnio para ele de ficar na ordem terceira até ele ser bispo. Vai ficar lá até ser bispo. Espero que demore um pouquinho para a gente poder ficar com o Frei Mito mais tempo. Mas agora ele tem que ficar lá conosco, tá? Mas, Frei, então é muito bonita sua vocação, muito bonita. E ver como Deus faz as coisas com aqueles que o amam, independente de ser clérigo ou não, impressiona, assim, a gente percebe. E eu já comentei isso aqui, eu acho que já em várias lives que eu fiz em podcast também. Eu não conheci o Frei Marcelo, mas a única ordenação que eu assisti, eu já assisti a uma segunda, né? Mas a primeira ordenação que eu assisti foi com ele. Engraçado, porque eu não o conhecia e foi depois de um ano ele foi nomeado diretor espiritual da ordem. E aí você percebe que não tem coincidência de Deus, né? E hoje eu posso dizer que ele é o sacerdote que eu mais tenho, assim... como é que eu posso dizer? Comunhão de igreja, assim, né? Visão de igreja muito parecida. Então, é muito fácil trabalhar e muito bom ao mesmo tempo, né? Muito gratificante. Bom, Frei Mito, que bonita essa história. Eu queria também perguntar para o senhor, então, voltar à situação do livro. Quantos livros o senhor escreveu? São 5 livros. Tem um 6º que eu não escrevi, eu apenas reeditei, que é um método de consagração à Nossa Senhora, que foi escrito por um carmelita no século XV, lá na França, né? O venerável Frei Miguel de Santo Agostinho. Então esse método de consagração eu conheci quando eu era noviço, né? Li, estudei um pouco sobre esse método e vi que ele nunca foi publicado no Brasil. Aqui no Brasil tinha, mas era publicação interna, né? Que antigamente os frades faziam na máquina de escrever, né? Para
para que eles ali, pelo menos os que moravam no convento, tivessem acesso à obra, já que aqui no Brasil nunca foi publicado. Uhum. E aí eu falei assim, seria bom republicar, porque essa obra ela caiu um pouco no esquecimento, porque nunca foi publicado numa editora convencional. E aí comecei a redigitar, né? Eu atualizei algumas coisas porque estava num português de Portugal, né? Em português arcaico, e publicamos, não lembro agora, foi 2019, por aí. Mas nós temos Ponto da Doutrina Católica, que é o livro mais extenso, né? Ele tem 267 páginas. Tem o segundo livro é sobre Santa Maria Madalena de Paz, que é minha santa devoção, que foi minha madrinha de noviciado. Ó, tá aparecendo lá, gente. Aí nós escrevemos também Intimidade com Deus, escrevemos A Fé Explicada. Santa Maria Madalena de Paz, para quem não sabe, o Frei Marcelo é doido com ela. Então, assim, toda missa ele reza para ela e ele tem um conhecimento sobre ela, uma carmelita, né? Que está com o corpo intacto, né, padre? Em Florença, né? Em Corrupta. E ele gosta muito, né? Vale muito a pena. Então, A Fé Explicada. Esse é o Tratado de Vida Mariana, é o que o senhor falou agora. Dos Miguel de Santo Agostinho, que é do 1621. Tem esse livro aqui, que é Princípios Teológicos da Dignidade Humana. Eu escrevi, mas eu não gosto muito dele. Por que, Frei Marcelo? Porque ele tem uma linguagem um pouco mais filosófica do que teológica. Eu gosto mais de teologia. Entendi. Mas ele também tem teologia, porque ele é baseado nos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Mas ele tem citação de várias obras que falam sobre o tema da dignidade humana. E, por último, os pontos da doutrina que esse daí, que é o livro que esse daí é a capa primeira, a primeira edição. Então essa foto aí é a foto da minha ordenação diaconal. E aí foi feita umas alterações, correções, aumentou o número de textos, e aí nós republicamos com essa capa, que é um altar de uma igreja muito bonita que tem em Roma. Eu não lembro agora o nome da igreja. É bonita mesmo. Mas, se eu não me engano, parece que é São Gregório Magno. Ô padre, e me conta um pouco sobre o livro, assim, por que o senhor resolveu compilar esses textos da doutrina católica? O senhor já falou como surgiu, enfim. Sim. O senhor vê a necessidade por conta de falta de conhecimento das pessoas da doutrina? Eu há muito tempo, né, tomei consciência que nós, sobretudo os sacerdotes católicos, devem se empenhar para fazer progredir no fiel o conhecimento da doutrina. Nós sabemos que a Igreja Católica tem uma doutrina riquíssima e, infelizmente, pouco conhecida, né? Porque, na verdade, isso também já foi abordado aqui, os padres usam o púlpito para outras coisas, senão aquela que era a principal, que é evangelizar, falar sobre a doutrina, sobre os evangelhos, né? Infelizmente, muitos padres usam o púlpito para falar sobre política, e nós acompanhamos pelas redes sociais, dando até briga dentro da igreja, né? Outro dia eu vi um padre que, por causa que não gostou, que a pessoa reclamou, ele tirou os paramentos, jogou em cima do altar e foi embora, e não terminou de celebrar a missa. Ou seja, isso também é um motivo pelo qual nós fizemos esse livro. Porque provavelmente esse padre não foi bem formado, né? Porque um padre não pode abandonar a missa antes da missa acabar, de jeito nenhum. A não ser que ele morra. Mas não é porque uma pessoa me contrariou que eu vou abandonar o sacrifício da missa. Não, é um absurdo. Não, padre, o que a gente percebe é que as pessoas, elas têm sede de Deus, né? Porque a nossa alma, na verdade, ela busca o Senhor, né? Fica aquela coisa que é meio no subconsciente, né? De uma busca profunda, né? As pessoas que
que não são muitas vezes religiosas, elas sentem aquela... Isso é uma coisa já conhecida desde o início do século, né? Santo Agostinho disse que a nossa alma continuará inquieta enquanto não repousar em Deus. Então a nossa alma, como diz o salmista também, ela tem sede de Deus. E eu vi há um tempo uma pesquisa que um instituto, se não me engano, americano fez, falando sobre o que o povo quer ouvir na homilia. E mais de 90% diz que o povo não quer ouvir sobre política. O povo não quer ouvir padre contar piada na homilia. Não quer ouvir falar de novela. O povo quer doutrina. É verdade. Por quê? Porque todos nós sabemos que, infelizmente, as catequeses nas paróquias são muito fragilizadas. As catequistas, às vezes, não por vontade própria, mas por não ter conhecimento, né? Porque não foi dado formação adequada, elas falam de muitas coisas sem noção. Eu sinto, padre, que a gente deveria levar a luz que a gente obtém na igreja, né? A luz da graça para o mundo, né? Mas o que a gente percebe hoje é que, na verdade, o mundo é levado para dentro da igreja, né? E aí o que acontece é que as pessoas que vão se abastecer dentro da igreja para poder, né, ser sal da terra, né, luz do mundo, não consegue se abastecer, porque não vai na fonte e a fonte, né? E muitas vezes elas vão sem saber o que estão indo buscar, né? Vão assim, tipo como caminhando no escuro. Uhum. Inclusive no nosso livro tem um tema, um dos textos fala sobre o que nós fazemos quando nós somos ignorantes. Isso não só no que tange a fé, né? Mas em qualquer coisa. Quando a gente é ignorante, a gente faz atrocidades sem saber o que está fazendo, né? Eu lembro que uma vez... Se for orgulhoso, então, junta com a ignorância, Sim. misericórdia, porque a pessoa vai querer falar sobre o tema, sobre o assunto, sem conhecimento de causa. Sim. E vai falar barbaridades, né? Então, teve uma vez eu conheço uma senhora lá de Mogi das Cruzes, que ela é uma pessoa muito devota, mas não tinha muito conhecimento, né? E aí ela veio reclamar comigo, escandalizada, porque um padre da igreja onde eu celebrava a missa tridentina, a igreja de São Benedito, que é uma igreja muito bonita lá da cidade de Mogi das Cruzes, o padre recolocou a mesa da comunhão, que há muitos anos tinha sido tirada. E essa mulher, que não entende o que é mesa da comunhão, veio criticar o padre comigo, né? Dizendo que Jesus, o padre colocou aquela cerquinha de não sei o que, falando assim com desdém. E depois que eu expliquei para ela, eu falei assim, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Mesa da comunhão é uma coisa sagrada. É um lugar de comungar. Não é uma cerquinha. E aí ela, padre, eu não sabia. Desculpa que eu falei isso, mas não sabia. Agora eu já não vou mais reclamar. Assim como ela, muita gente deve pensar a mesma coisa, né? É verdade. Tem algumas igrejas que, alguns padres, eu já conheci, alguns padres que recolocaram a mesa da comunhão que outro padre tirou, que achava que não precisava. É verdade. E aí a pessoa, sem saber o que significa aquilo, vai criticar o padre e falar mal da mesa da comunhão. Não, é importantíssimo, gente, até pra gente comungar bem e evitar, né, que as pessoas peguem Nosso Senhor, levem para esses centros de macumba, de sei lá mais o que, né? A gente vê muitos sacrilégios, né? Acho que faz uns 3 anos, Frimito. E olha que na ordem terceira as pessoas comungam na mesa da comunhão de joelhos, né? A gente, 2 anos, eu acho, a gente encontrou uma hoxa consagrada no banco. Perto do banco. No chão? Porque as pessoas, quando elas querem fazer maldade ou porque não tem instrução, etc., fazem, né? Mas dificulta muito. Quando você entrega a comunhão na mão, que é uma deliberação do fiel também, mas a facilidade que se você tem de profanação é muito grande. maior, é grande, assim, bem maior, obviamente.
Fora que pode quebrar alguma partícula, enfim, né? E outra coisa, quando a pessoa comunga ali de joelho, para o padre é uma certeza que a pessoa comungou. Uhum. Agora, quando a pessoa está em pé... Não dá pra ver. Ainda mais na época de máscara, né, padre? Não, e quando a igreja está cheia de gente, está entupida, e aí o padre não tem como prestar atenção em todo mundo. E aí vai dando a comunhão, e às vezes a pessoa pegou a comunhão, o padre virou para dar para outra, e a gente não sabe o que aquela pessoa fez com comunhão, né? Então, o melhor modo de comungar é na boca. A gente sabe disso, padre. A gente, obviamente, respeita, né, aqueles que querem comungar na mão, porque a Santa Igreja permite, mas, de fato, o caminho mais prudente, assim, para evitar essas coisas... Lembrando que não é um modo tradicional de comungar. Ordinário, né? Um modo extraordinário. Sempre foi na boca. Mas, padre, esse cuidado com o Nosso Senhor, assim, as pessoas às vezes elas falam, não, mas eles são conservadores e tal. Mas, na verdade, é um cuidado com o Nosso Senhor, porque em cada partícula ali tem Então, isso aí que você falou... Jesus Cristo todo, né? Não, isso aí que você falou, volta a lembrar aquele tema do livro, né? O que nós falamos quando somos ignorantes. Ser conservador é uma coisa ruim? Não. Conservador faz o quê? Conserva o que é bom. Pois é. Ainda mais a doutrina, né? Que não foi uma doutrina divina, não é uma coisa Por que é que nós temos essa igreja bonita da Ordem Terceira? Porque ela foi conservada. Se a gente não conservasse as coisas boas, a gente derrubava ela e fazia uma cabana para celebrar embaixo. Então, as pessoas de hoje nos agradecem porque nós estamos dando a ela a oportunidade de celebrar no mesmo lugar dos seus antepassados. E mais do que isso, né, padre? Você pega um São Francisco de Assis, você pega um São João Maria Vianney, um Padre Pio. A batina deles era surrada, né? Eles não se importavam com absolutamente nada, né? Andavam assim com a mesma batina, sandália do Padre Pio que a gente viu lá, toda arrebentada, né? Chagado. Mas os paramentos e os objetos litúrgicos, né? O local da igreja mais digno possível. Mais digno possível, né? São Francisco de Assis, ele falava, né? Que ele para celebrar a missa tinha que estar digno de um rei, né? Então, o São João Maria Vianney, ele diz, eu li num livro dele, num escrito dele, que ele diz assim: o sacerdote é um camponês que se veste de príncipe para celebrar os sagrados mistérios. E as pessoas falam, mas não tem necessidade, Nosso Senhor não olha isso, não. Isso não é bem assim, né? Porque o padre, ele não está... o padre não está se revestindo, né, de uma roupa, ele se reveste do próprio Cristo, e o Cristo a dignidade, Deus, né? A dignidade dos paramentos mostra a dignidade do sumo sacerdote. Não é a dignidade do padre. Concordo. É a dignidade de Nosso Senhor. Padre, mas vamos voltar, assim, a gente falou um dos pontos do seu livro, vamos voltar, e tem várias coisas, assim, que são excepcionais, né? O senhor fala de matrimônio, de confissão, de Eucaristia, sacerdócio. O senhor fala também de uma coisa que eu gostaria muito de falar, de namoro santo, né? Porque a gente percebe que os jovens hoje, eles não são preparados para entender o que é um namoro santo. Às vezes acham que é até piegas, acham que é uma coisa... né? E o senhor também aborda esse tema, que eu acho interessantíssimo. Eu queria falar um pouquinho mais da questão do namoro santo, para aqueles que vão se casar, para que eles entendam, Frei, o porquê do namoro santo, né? O porquê que Deus não permite que se conheça a outra pessoa antes, na intimidade, antes do casamento, enfim. O senhor podia falar um pouquinho do namoro santo? Então, o tema do namoro santo também foi sugestão dos próprios jovens que me acompanhavam naquela época na escolástica, que tinham preocupação com isso, e inclusive eu tenho percebido que, graças a Deus, muitos jovens têm voltado a preocupação em levar um namoro santo, um namoro casto. Eles têm crescido
no desejo de estar ofendendo cada vez menos a Deus. Então, um jovem, um casal de jovem, que decide levar um namoro santo, ele está preocupado se está ofendendo a Deus. Né? Porque para que é que serve o namoro? Para um ajudar o outro a subir para o céu. Exato. Que é a finalidade do casamento. Pois né? é, e se... E para se conhecer também, né, filho? Sim, e se o casal, né, de namorados, eles querem ajudar o outro a subir a montanha sagrada, eles vão se empenhar em combater aquilo que não agrada a Deus. Né? Para nosso Senhor, segundo a doutrina, a pessoa deve ser casado para poder ter a intimidade que é própria de casados. Isso é interessante falar, porque as pessoas ignoram o sexto mandamento da lei de Deus, né? O sexto mandamento está no decálogo, não é uma coisa que o senhor inventou, ou que a priora está inventando, ou qualquer outra pessoa está inventando. Na verdade, está no decálogo, né? E os padres, muitos padres hoje falam que não é pecado, Frei Mito, que falam que não é pecado não somente isso, como pecados individuais, né? Então, só, não, você precisa se conhecer, não tem problema não, tal. E aí, o que acontece? Essa alma, ela se entrega aos vícios da carne, né? Que já são, nossa inclinação para o pecado já é muito alta por conta do pecado original. E aí fica quase impossível você manter uma vida em Deus, em estado de graça, porque é um pecado que é um vício, né? Como o próprio nome diz, vicia. A nossa natureza já é decaída. Exato. E se eu não entro com o esforço espiritual para combater essas quedas, então eu vou só me afundar. Agora, é interessante dizer, meus caros, que o namoro serve para conhecimento mútuo, né? Porque outro dia a gente estava fazendo uma live sobre matrimônio e muitas pessoas elas se casam, porque a gente não pode ficar muito tempo namorando porque é perigoso, tal, etc, etc. Mas primeiro você precisa conhecer a outra pessoa, saber se a outra pessoa é aquela pessoa que você vai querer passar a vida inteira. É preciso ver também se o que essa pessoa considera ficar namorando muito tempo, às vezes para ele muito tempo é 5 meses, 6 meses. Isso não. Agora também tem gente que está namorando há 10 anos. Não, aí também não pode. E aí, gente, isso é interessante falar, porque as pessoas perguntam muito isso, sabia? Essa questão do namoro, essa questão do noivado. O namoro, você também não vai namorar 300 anos e já casar, você vai fazer um noivado. Você precisa conhecer outra pessoa, né? Para que você saiba com quem você está casando, né? Um indício também de que o casal de namorados deseja levar um namoro santo é estudar sobre o matrimônio. Sim. Para que eles tenham bastante consciência do que é aquilo que eles vão fazer. Que não é uma brincadeira. Não é uma simples promessa. Você vai se unir a uma só carne, né, com uma vida sobrenatural, assim, muito intensa, porque é uma união, uma só carne entre você e o seu marido, e você não é uma só carne nem com seu pai, nem com a sua mãe, nem com seus filhos, mas você é com o seu marido. Com o marido. É uma união mística, né? Exato. É uma coisa assim, as pessoas não têm consciência disso, porque se tivessem... E tem um outro fato, Frei Mito, que eu gosto de falar sempre, porque eu escuto pessoas que falam sobre casamentos fracassados, nulidades matrimoniais, quase diariamente, e essas pessoas, elas quando namoram, elas não se conhecem nem um pouco, e aquilo que ela conhece de errado no outro cônjuge, ela fala assim, quando casar melhora. Não. Quando casar, piora. Se tem um defeito dominante no seu namorado, esse defeito vai piorar depois de casar. Então, assim, não pensem, não se iludam, não achem que... Porque depois de casar, sabe o que ele vai pensar? Que tá tudo ganho. Então, assim, não preciso me esforçar, né? É como se, antes de casar, ele fazia um esforço para esconder aquilo. Exato. Aquele defeito.
Só que Exato. depois de casado ele não precisa mais se esconder. Exato. E aí ele vai começar a exacerbar aquilo. Lembrando também, Frei, que eu acho importante a gente falar, que a gente já vai mudar de tema aqui, que o seu livro ele é amplo, mas lembrando também que quando os noivos eles sobem ao altar, eles não descem sozinhos, né? Eles descem junto com o Nosso Senhor, né? Com a Santíssima Trindade. Então, é uma aliança entre os dois noivos e Deus. Por isso que o adultério é tão grave. Porque o adultério, você não está atraindo somente o seu esposo ou a sua esposa. Você está atraindo essa aliança que você contraiu também com o Nosso Senhor, com Deus. Né? Quando você desce, é uma união a três, na verdade. Né? Uma aliança a três. Como o Fortunchin escreveu um livro, Três para Casar. Exato, um livro fantástico que fala sobre o matrimônio, né? A vida matrimonial. Então, percebam que são temas delicados e que as pessoas elas não têm ciência da doutrina nisso. Uma outra questão que eu queria falar, que não está dentro do seu livro, Frei Mito, e que a gente poderia falar numa próxima vez, é a questão do débito conjugal, porque as pessoas acham que é um parque de diversão, elas não entendem que é uma missão e que tem questões que têm que ser tratadas e que não podem, entendeu? Na Santa Igreja ela trata, ela não especifica, mas você tem que ter uma dignidade, né? E observar a dignidade. Mas isso é um tema para uma outra ocasião. Frei, o senhor falou da Eucaristia, a gente já comentou um pouco sobre a Eucaristia aqui, sobre como nós nos devemos portar quando nós comungamos, etc, etc. Sobre o sacerdócio, o senhor já falou na sua vida, né, como é que é o sacerdócio, e lá o senhor também fala como o sacerdote ele deve se comportar, né? Sim. O senhor pode falar um pouquinho disso? Eu sei que é um pouco polêmico, mas assim, eu gosto de falar, padre, porque é incrível, assim, meus irmãos, vocês que não estão acostumados, por exemplo, com o Frei Marcelo, não estou falando que eu estou na frente dele, mas é verdade. É incrível quando a gente sai na rua com ele, o Frei Marcelo ele não vai onde o hábito dele não vai. Então, assim, ele está sempre de hábito. Então, quando a gente sai na rua com ele, as pessoas vêm, pedem a bênção, as pessoas param ele para confessar. Pedir a bênção para abençoar algum objeto. Até para se confessar, ele já confessou gente, até assim, de um lado do alambrado do ponto de ônibus, não, como é que chama, Frei? Da estação de ônibus, e a outra pessoa do outro lado. Eu já atendi confissão no shopping. No shopping, ó lá. Eu fui no shopping, não sei o que fui fazer, e uma pessoa desesperada me chamou assim, padre, era uma mãe procurando um padre para atender a confissão do filho dela. Aí eu disse a ela que podia, aí ela foi, chamou o filho, tinha um lugar assim meio reservado. Eu já atendi confissão no metrô, não dentro do trem, né? Na estação, né? Isso aí foi em Salvador. Inclusive foi um homem assim que me deixou muito sensibilizado pela fé dele, né? Ele dizer que ele não fica mais de um mês sem confessar. Às vezes ele confessa de 15 em 15, né? Reza 3 rosários por dia, né? Não quer ficar sem comungar. Muito devoto de Nossa Senhora. E aí conversamos um monte, né, antes dele confessar. Aí eu falei assim, agora vamos ali naquele cantinho ali, que não vai passar gente por perto para ouvir. E ali inclusive eu tava com a sacola com a estola dentro. Aí eu tirei a estola, coloquei, e quando eu tava atendendo a confissão, as pessoas olhavam assim, nossa, um padre atendendo a confissão aqui. Frei Mito, teve um jovem que me contou que o senhor foi socorrê-lo também numa estação de trem, eu acho que ele não tinha dinheiro para sair do trem. Olha que fantástico isso, ele nem sabe o que eu sei, o Frei Marcelo. Mas ele não tinha dinheiro para sair do trem, o Frei Marcelo ficou de um lado, ele de outro, numa grade, né? E o Frei Marcelo confessando o jovem porque ele não podia sair da estação, gente, assim. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que a gente vê no Senhor, Padre, o próprio Cristo, assim, a gente vê no Senhor um sacerdote que está preocupado com a nossa alma, né, o tempo todo. E aí eu queria saber, o senhor, como é que o sacerdote, que tem lá no seu livro acerca do sacerdócio, assim? O que o senhor... Se eu não me engano, lá tem, parece que é mais de um texto sobre o sacerdócio, né?
Um fala sobre o sacerdócio e o outro fala sobre o comportamento do sacerdote. O senhor já leu numa homilia, eu acho, um Sim. texto que eu fiquei sensibilizado. Eu acho que foi no aniversário de ordenação, parece. Exato. Então, eu falei sobre o comportamento do sacerdote porque muitas pessoas, eu recebo muitos testemunhos, tanto pessoalmente como pela internet, né, pelas redes sociais, de pessoas que falam assim: padre, uma coisa que eu admiro muito no Senhor é que o Senhor não tem vergonha de ser padre. O Senhor vai na padaria, você vai na farmácia, você vai no trem, você vai em tudo quanto é canto de hábito, né? E a pessoa pede a bênção, o Senhor dá. Se uma pessoa quiser confessar, o Senhor confessa. E a gente fica meio assim triste de ver que existem muitos padres que não querem nem que na rua você chame ele de padre. Tem padre que diz: me chama de padre só na igreja. Ai, misericórdia. Quando eu estiver fora da igreja, não chamo. Né? Uma vez um padre falou assim pra mim, eu chamava ele de padre em todo quanto é canto que eu encontrava ele. Eu era leigo na época. E aí ele falou assim pra mim, falou assim: padre, o senhor tem vergonha de ser padre? O senhor acha que nosso Senhor gosta que o senhor diga que não é para chamar de padre na frente dos outros na rua? Depois disso ele mudou. Ele falou assim: não, fique à vontade, pode me chamar de padre onde quiser. Ele não usava batina, mas depois disso ele começou a usar clésima, né? Pelo menos as pessoas, quando ouviam, sabiam que ele era padre. Porque se eu não quero que me chame de padre na rua, muito menos usar uma roupa de padre, né? Porque se eu uso o hábito, eu não vou me incomodar que alguém me chame de padre. É verdade. Frei, isso assim, um sacerdote como o Padre Pio era, né? Preocupado com as almas, preocupado também em fazer caridade, mas primeiro, tanto que ele era apóstolo do confessionário, ficava 18 horas no confessionário, né? E rezava muito, né, padre? Então acho isso essencial, né? E eu acho que essa qualidade o senhor também tem. Ô padre, e me fala uma coisa, o senhor também aborda sobre a confissão lá, né? Em que aspecto o senhor fala do livro? Eu falo sobre a confissão também por causa de interrogações do povo, né? Muitas vezes as pessoas vão confessar, ela fala assim: padre, eu quero que o senhor me ajude, porque eu não sei confessar. E aí a gente começa do zero, né? Como se fosse ensinando a criança na catequese, né? A gente tem que explicar primeiro que nós precisamos ter consciência do pecado. É a falta de consciência do pecado que faz com que o mundo se afunde na perdição. Exato. O Papa Pio XII, né, de venerável memória, Papa Pio XII disse que o mal do século, né, ele falava na época dele, né, no mal do século era a falta de consciência sobre o pecado. Porque quando a gente não tem consciência do pecado, a gente vai fazendo atrocidades em cima de atrocidades e acha que é a coisa mais normal do mundo. O problema do mundo de hoje, padre, é que as pessoas elas têm consciência, mas aí elas querem transformar essa consciência numa licitude. Então elas mesmas, não, mas Deus perdoa. Não, mas Deus é bom. Ou então a ladainha do Satanás, eu sou humano. Exato. Né? Só que eu sempre gosto de dizer, né, se Nosso Senhor comungasse pouco com o pecado, ou Nossa Senhora não era imaculada, né? Sim. Não precisava nascer sem pecado original. Ele não comunga nada. Exato. Como ele não comunga nada, absolutamente nada, Deus Deus é o sumo bem, né? Nada de mal, nada de errado. Então a gente tem essa questão que eu acho que é muito premente, né? Hoje nada é pecado, as pessoas acham que elas podem mudar aquilo que Cristo disse, né? Eu não sou eu que disse, nem o Senhor, né? O próprio Jesus. Muitas pessoas acham que porque ela não acha que aquilo é pecado, logo não é. Como se eu fosse o juiz do mundo. Então eu não acho que essa caneca seja uma caneca, então é uma xícara. Então, mesmo eu sendo padre, eu não posso ensinar para as pessoas o que eu acho. Eu tenho que ensinar o que a igreja ensina.
né? fato. Eu sou apóstolo de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor que é meu apóstolo. Gostei, Pane. Essa é uma boa. Então, eu anuncio as verdades insondáveis do coração de Jesus. Não o que eu acho ou deixo de achar. Não, o problema é que as pessoas interpretam Jesus, né, os evangelhos, conforme, na verdade, elas ignoram a tradição da igreja, ignoram, né, conforme aquilo que elas têm vontade. Né? Então, essa é a impressão que dá, né, Frei Miki? Agora, mas é interessante que eu acho muito bonito na alma dos fiéis a preocupação, né, em estar sempre confessando, em saber o que é pecado mortal, o que não é, para poder saber se proteger, né, contra as investidas do demônio, para nos fazer cair. Mas também, por outro lado, existem muitos fiéis que, porque não se debruçou para estudar sobre o tema da confissão, né, a natureza do pecado, muitas vezes elas vão confessar coisas que não é pecado. Né? Eu não sei se eu estou errado, mas eu falo sempre assim para a pessoa: isso que você falou não é pecado, mas para desencargo de consciência, se você quiser, eu dou absolvição. Eu quero, então rezo o ato de contrição, eu dou. Mas, às vezes, aquela pessoa, pode ser que eu não esteja enxergando, mas aquela pessoa tem o coração como Nosso Senhor quer que nós tenhamos, o coração de criança, né? Coração simples. Então, ela está preocupada com uma coisa assim que é muito, muito besta, muito simples, e ela está preocupada se está ofendendo a Deus. Então, essa preocupação é algo salutar. Sim, sim. Porque nós sabemos que muita gente não tem preocupação nenhuma. É verdade. Também a gente não é para ir disso para um escrúpulo, né? A gente está falando de uma preocupação natural, né, Frei? Sim. Mas fantástico. Ô Frei, e aí o senhor fala também sobre a questão do protestantismo? Então, o último ponto do meu livro, que é o maior, né? Porque o tema do protestantismo né? é um tema vasto, né? Por que será? Então, lá nós temos o último ponto que eu dei o título de Suma contra os protestantes. Né? Aqui eu quero deixar claro que não é um ser contra por ser contra, mas apenas desejando... Doutrinário, né? Apenas desejando fazer com que nossos fiéis católicos, porque nós falamos para católicos, né? Se alguém que não é católico estiver assistindo, ele pode... por causa dos nossos argumentos, aderir à fé católica, mas a nossa preocupação é em cuidar do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os fiéis católicos. Então, muitos deles têm dúvidas sobre coisas a respeito da fé católica como e da fé... imagens, Sim. como... O que mais que eles falam que a gente faz? E o interessante é que nós somos acusados pelos protestantes de não conhecer a Sagrada Escritura, né? E esse ponto do livro, ele é respondido com a Sagrada Escritura. Então, é como se fosse uma entrevista, né? Eu falo assim, os protestantes dizem isso. Mas vamos ver o que é que a Sagrada Escritura diz sobre isso? Os protestantes, você sabe que os protestantes são contra a confissão sacramental, né? Eles acham que a gente confessa diretamente com Deus. Mas a Sagrada Escritura não diz isso. Então, eu vou dando uma tese protestante e a antitese católica, mostrando que eles estão errados. Que bom, Frei. Bom, meu caro, então eu acho que é isso. Eu só queria... Gabriel, põe de novo pra gente o livro do Frei. A gente vai falar onde comprar o livro e depois eu vou mostrar de novo os demais e depois, lembrando que depois nós vamos disponibilizar 1 ou 2 livros desses para sortear para as pessoas que assistem. Exato. E não só as que assistem, as que ajudam a divulgar, né? Porque é muito importante. É muito importante que as pessoas ajudem a divulgar para que mais pessoas tenham acesso. Nós podemos fazer na estreia para o pessoal vir, tá? Tá bom, né, na estreia. Na estreia a gente também sorteia os livros, é verdade, Sim. é verdade. Legal.
Gente, olha só, o livro é Pontos da Doutrina Católica. Frei, onde vende esse livro? Eu sei que na Amazon vende Esse livro existe em praticamente todas as plataformas digitais. Vende tá. Americanas, Amazon, Submarino, são várias, Casas Bahia. O senhor sabe o preço dele, Frei? Ele varia de site para site. Tem site que é mais barato, tem site que é mais caro. No site onde foi publicado o livro, ele subiu um pouco, está um pouco caro, está R$ 45,46. 45, 46. Mas se você comprar, por exemplo, pela Amazon, é 42. Tá, então olha aí, pessoal. Então, aqueles que, sem fazer a propaganda, mas aqueles que quiserem faça uma busca para... se as pessoas entrarem no meu site, esse que está passando é meu site, né? Se as pessoas entrarem no meu site, pelo site tem como você clicar e comprar. E qual que é o seu site, Fremito? www.freimarceloocarme.com.br. Então, tá aí, gente. Então, tá aí o convite, tá aí o livro. Lembrando que a gente na estreia a gente vai sortear o livro do Frei Marcelo, assinado por ele, tá bom, meus irmãos? E, Gabriel, dá uma passadinha aí, uma nova passadinha nos outros livros, para ver que a gente, intimidade com Deus, pra gente fechar aqui, Maria Madalena de Paz, né, Santa Maria, a fé explicada e Tratado de Vida Mariana. Bom, Frei Marcelo, nem preciso dizer que assim, excelente qualquer conversa com o senhor, viu? Qualquer conversa. E falar sobre o seu trabalho também edifica bastante, porque, gente, o Frei Marcelo ele tem realmente uma questão com as almas, né? Ele é sacerdote para as almas. Isso é muito bonito, a gente reconhece, eu sempre falo, é um padre de verdade. É que nós estamos empenhados com as almas que estão no purgatório e com as almas dos fiéis que estão na igreja militante, né? É verdade. Bom, e eu queria, antes de terminar, pedir a bênção do Frei Marcelo, lembrar vocês, meus irmãos, que dia 8 a gente vai ter uma festa aqui na Ordem Terceira, que é a festa da Imaculada. Eu costumo dizer que é o título que Nossa Senhora mais ama, sem dúvida nenhuma, porque ela aparece falando eu sou Imaculada. E então, assim, eu tenho uma grande devoção por essa data, e o Frei Marcelo também, enfim, todos nós católicos, e a gente vai ter lá na Ordem Terceira algumas missas, né, serão celebradas, e esperem aí para que a gente divulgue o programa. E às 3 horas da tarde a gente vai ter a Santa Missa celebrada por esse convidado que vai fazer o nosso podcast inaugural, né, estreia. E então, logo depois da missa, ele virá para cá e vai ser um evento bacana, porque vão ter vários outros católicos aqui assistindo o evento, outras pessoas que também vão interagir com vocês. E é um evento que promete, viu, meus irmãos? Aqueles que puderem, dia santo de guarda, por favor, assistam missa na Ordem Terceira. A gente já sabe de 3 horários, né? O Frei Marcelo vai celebrar às 10 a missa em latim, às 11h30 a missa em português. Não, nesse dia vai ser meio-dia. Meio-dia, perdão. Obrigada, Frei Marcelo. Meio-dia em português, seguida de procissão para Imaculada. A gente vai fazer um barulho para Nossa Senhora, porque ela merece, né? E às 15 horas por esse convidado, tá bom, meus irmãos? Ainda não sabemos se haverá, e aí fiquem atentos nas nossas redes sociais, mais uma missa ou outras missas, tá bom? Mas a gente pretende que o dia seja repleto de missas. E teremos também mais tempo para atender confissão. Exato, vai ter confissão, hein, gente? Aqueles que precisam se confessar, se preparando no advento para o Natal, é uma boa oportunidade. Então, dia 8 aí, a gente vai ter estreia. Eu acho que é 5 horas que começa, Gabriel? Às 6 horas, a estreia com esse nosso convidado, a gente vai divulgar. E é isso aí. Bom, Frei,
Então eu queria pedir a bênção para o pessoal, me despedir do senhor. Eu queria pedir para o senhor se despedir do pessoal também. Bom, queremos agradecer a todos que nos acompanharam mais nesse episódio do podcast, para pedir a proteção de Maria Santíssima, ela que é a rainha da nossa ordem, proteção dela para todos nós que somos carmelitas, para todos que têm esse amor pela Ordem do Carmo, né, que nos conhece de perto, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para que Nossa Senhora derrame uma bênção especial sobre vocês, pedindo a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que enriqueça vossas famílias de graça e paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus irmãos. Até logo. Até o próximo episódio. O único. Só tem mais um, hein? Antes da estreia. Fiquem com Deus. Até mais.